Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e hoje na disciplina de matemática nós vamos estar falando sobre adição e subtração com decimais finitos. Vamos lá? Então, gente, ainda falando sobre os números racionais, hoje nós vamos falar sobre os decimais finitos, né? O que seriam esses decimais? Vamos relembrar? O que são números decimais? Os números decimais têm como principal característica a presença da vírgula. Assim como os números inteiros, os decimais também utilizam o sistema de numeração decimal. Ou seja, podemos diferenciar os números pela posição em que os algarismos se encontram. Olha só. Aqui nós vamos falar sobre as operações com os números decimais finitos. Então, eu coloquei para vocês a primeira operação, que é a adição. A adição, conhecida também como soma, como que nós podemos fazer para somar dois números decimais? Vocês podem perceber aí na tela de vocês que eu tenho dois números decimais e eu quero somá-los. Quais são esses números? 13,5 e 2,8. E eu quero somá-los e ver o resultado dessas duas parcelas de números decimais. Uma dica, vocês lembram de armar a continha? Nós vamos fazer a mesma coisa, só que a regra é a seguinte, vírgula embaixo de vírgula. Sempre, para somar números decimais, nós vamos colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, como está no visor de vocês aí, 13,5 mais 2,8 e você pode perceber que a vírgula está embaixo da vírgula. E aí como que a gente começa a somar essas parcelas? Começamos como uma soma comum, da direita para a esquerda. E aí a gente começa a somar 5 mais 8, que dá 13, fica o 3, sobe o 1. E aí nós temos a outra parcela 3 mais 2, que dá 5, com 1 que estava lá em cima, 6. E o número 1 não tem ninguém para somar, desce ele. Então, 13,5 mais 2,8 deu, a princípio dava 163, certo? Só que você lembra que a vírgula estava embaixo da vírgula? Então, o que você faz? Você repete ela embaixo. E aí, aquele número 163 agora é 16,3. Então, a soma de 3,5 com 2,8 é exatamente 16,3. Muito fácil, né? Vamos ao segundo exemplo, para ver se você entendeu bem. Nós temos aqui 232 mais 0,156. E eu quero somar. Olha a regrinha, armei a continha, o que eu faço? Vírgula embaixo de vírgula. E aí eu começo a somar da direita para a esquerda. 2 mais 6, 8. 3 mais 5, 8. 2 mais 1, 3. Olha a vírgula, baixa ela. 1 mais 0, 1. Então, nós temos 1,388. E aí nós temos outro exemplo, né? 0,202 mais 0,15. Como é que a gente soma, professora? A quantidade de decimais deles é diferente, né? Um tem mais decimal do que o outro. O que eu faço? Continua a mesma regrinha, vírgula embaixo de vírgula. Tudo bem se tiver uma casa, um número que vai ficar sem alguém para somar. Você lembra da regrinha de que quando não tem ninguém para somar, você só desce o número? Continua a mesma regrinha. 2, não tem ninguém para somar com ele, desce. É como se eu estivesse somando 2 mais 0. Que dá 2. E aí do lado nós temos 0 mais 5, que é 5. 2 mais 1, 3, vírgula desce ela, 0 mais 0, 0. E aí nós temos o resultado, 0,352. Então, gente, agora vamos à subtração. Se você entendeu a adição, a subtração, você vai entender melhor ainda. Por quê, professora? Porque a subtração envolve a mesma regrinha da adição, vírgula embaixo de vírgula. E você começa a subtrair da direita para a esquerda. Olha só, 12,5 menos 9,22. Nós vamos
armar a nossa continha e nós vamos colocar vírgula embaixo de vírgula. E aí nós começamos a subtrair. Olhem aí na esquerda do vídeo de vocês a continha armada. 12,5 menos 9,22. Lembra que eu disse para você na adição que quando uma casinha estiver descoberta é como se eu estivesse operando com zero? Exatamente. Então o que é que a gente vai fazer? A mesma coisa aqui. Só que é subtração. E a subtração, você lembra que você pega emprestada em alguns casos. Então, é isso que você vai fazer aqui. Nós temos 12,5. O que a gente faz? É a mesma coisa que 12,50. Por quê? Porque eu acrescentei um zero ao lado que não vai interferir em nada. Só que eu tenho zero e eu preciso subtrair 2. Como a gente fala popularmente, eu preciso tirar 2 de zero. Eu consigo? Não, porque zero não tem valor, né? Não tem como você tirar 2 de zero. Então, o que você faz? Você pega um emprestado do 5. Só que esse 1 emprestado do 5, ele vem como 10. Isso mesmo. E aí, agora, você consegue subtrair esse 2 do 10. Olha só, fica 10 menos 2, que dá 8. E aí, lembra que do lado era 5, como você emprestou 1, ficou quanto? 4. Então, o que acontece? Agora você tinha 5, agora você tem 4. 4 menos 2. 4 menos 2 você consegue subtrair, que dá 2. A vírgula embaixo de vírgula, repete ela lá embaixo. E 2, dá para tirar 9? Não. Mas a gente tem um do lado. Então, junta eles, dá 12. 12 menos 9, 3. Então, o resultado dessa subtração é 3,28. Nós temos o exemplo do lado de subtração para a gente gravar mais um pouquinho. Olha só. 2,203 menos 0,012. E agora, professora, como é que eu faço para subtrair? Do mesmo jeitinho que a gente fez anteriormente. 3 menos 2, 1. 0 menos 1 não dá, pega um emprestado e aí fica 10. Menos 1, 9. Do lado era 2, como emprestou, ficou 1. 1 menos 0, 1. E 2 menos 0, 2. E aí você viu que você colocou a vírgula automaticamente. Então, é difícil? Não, né? É super fácil. Olha só, agora eu vou ensinar vocês o método de arredondamento com os números decimais. Arredondar números. Para efetuar um arredondamento de um número, podemos considerar 3 situações distintas. Olha só quais são. A primeira, se o algarismo a suprir for inferior a 5, o que a gente faz? Mantém-se o algarismo anterior. Olha só o exemplo. 3,234. Esse algarismo, após a vírgula, ele é inferior a 5? 2, né? Nós temos após a vírgula. O 2, ele é menor que 5? Sim. Então, o que a gente faz? Mantém o algarismo anterior, ou seja, vai ficar 3,2. E aí você viu que eu reduzi a casa, era 3,234. O que eu fiz? Eu reduzi para 3,23. Isso mesmo, porque é uma regrinha do arredondamento, ok? No próximo exemplo, nós temos 17,473. O que eu faço? Observe esse número após a vírgula. Esse número após a vírgula é o 4. O 4 é menor que 5? Sim. Então, ele é inferior a 5, ele é menor que 5. Então, o que acontece? Você só usa as duas casas após a vírgula, as duas primeiras casas, ou seja, 17,47. Essa última casinha, você descarta. Ah, professora, tinha mais de 3 casas. Não, tudo bem, você só vai usar as duas primeiras casas após a vírgula. Ok, professora, entendi. Vamos para o próximo caso. O próximo caso, lembra que são 3 casos? O próximo caso é se o algarismo a suprir, ou seja, se o algarismo que estiver após a vírgula for superior a 5. O que eu faço? Acrescento uma unidade.
ao algarismo anterior. Olha só o exemplo aqui, ó. 5,888. 5,8, o 8, o que ele é? Maior que 5, né? Então, o que eu faço? Eu vou acrescentar uma unidade ao algarismo. Ou seja, era 5,88, então pode ficar 5,89. E arredondando ainda mais, eu consigo, porque esse 89 também é superior a 5. Então, o que eu consigo? Eu consigo arredondar para 5,9. Então, você pode ver que algumas questões pode ser que não esteja nem 5,8, nem 5,89, mas sim 5,9, que também é a maneira correta. E o último caso, né? Se o algarismo for igual a 5, o que é que eu faço? Mantém-se se for par e aumenta a unidade se for ímpar. Olha só, 9,45. O que é que eu faço? Mantenho 9,4. O próximo exemplo, 12,88. O que é que eu faço? Mantenho 12,8 ou 12,88. O outro exemplo, 9,75, 9,7, né? O próximo número após a vírgula, o primeiro número após a vírgula é o 7. Então, o que você faz? Você aumenta essa casa, fica 9,8. Em alguns casos, professora, a minha nota era 9,75, a minha nota bimestral. E aí, a professora, ela colocou lá 10. Tudo bem, os professores usam esse método de arredondamento. Na verdade, quando a gente vai lançar uma nota, nós não lançamos com casas decimais diferentes de 0 ou de 5, por conta do sistema que a gente lança a nota. Então, ele só permite que você lance 0 ou 5 após a vírgula. Então, o que acontece? 9,75 a gente arredonda para 10. Professora, era 9,2. Ok, 9,2 nós arredondamos nesse caso para um pouquinho menos e aí fica 9,0. Esses são os casos especiais. Bom, como todo mundo já entendeu o conteúdo, que esse conteúdo é muito fácil, muito tranquilo, vamos ao exercício. Primeira questão. Mariana foi à papelaria e comprou 2 canetas no valor unitário de R$ 1,50, 4 lápis no valor de 65 centavos e cada um caderno de R$ 15,75. Considerando que ela pagou a compra com uma nota de R$ 50, o valor que restou é igual a, letra A, R$ 35, letra B, R$ 32,25, letra C, R$ 28,65, letra D, R$ 21,35. Então, o que você acha? Você pode estar pausando o vídeo a qualquer momento para resolver no seu tempo, no seu momento, sem pressa, pausa o vídeo, fica tranquilo aí, relê a questão se for preciso e aí você em seguida retorna com a gente. E aí, deu certo? Vamos lá? Olha só, nós queremos encontrar o valor gasto, né? Que pode ser escrito da seguinte maneira. Olha só, lembra que ela foi à papelaria e comprou 2 canetas e cada caneta era R$ 1,50? Então, é como se nós estivéssemos somando R$ 1,50 2 vezes. Ou seja, eu posso multiplicar isso por 2 ou somar R$ 1,50 mais R$ 1,50, que dá R$ 3,00. Depois, ela comprou 4 lápis de 65 centavos. Esse total gasto pelos lápis foi um equivalente a R$ 2,60. E aí ele disse também que ela comprou um caderno e esse caderno foi R$ 15,75. Ok, e aí o que a gente faz para saber quanto que ela gastou? Nós somamos esses 3 gastos, tanto do lápis, quanto da caneta, quanto do caderno. 3 mais 2,60 mais 15,75, dá um total de R$ 21,35. Foi isso que ela gastou. Mas qual foi a pergunta? O valor que restou.
ou seja, o troco dela. Se ela pagou com R$50, é só você subtrair pelo gasto. R$50 menos 21,35. Você arma a continha, coloca vírgula embaixo de vírgula e você vai chegar no resultado de R$28,65. Então, você gostou da aula de hoje? Eu espero que sim. Não esqueça de estar acessando sempre a nossa plataforma Eduque para estar acompanhando nossas aulas. Nos vemos na próxima aula. Até lá!